Bem, vamos explicar novamente o que nós iremos fazer. Eu disse ontem qual era a proposta, e eu quero repetir o que eu falei ontem e o que eu vou falar hoje. Depois a gente vai ler um texto sagrado, que é base de uma das obras de Edwards, e depois a gente vai expor a palestra dessa noite. Então, a minha proposta foi falar ontem e hoje sobre Edwards relacionado ao avivamento, mas de formas diferentes. Eu disse a vocês que ontem a gente veria o macro, hoje o micro, né? Hoje a gente veria Gênesis 2 em comparação com Gênesis 1. Eu usei essa ilustração para dizer que Gênesis 1 é a criação de Deus, de todas as coisas, e o 2, Deus detalha a criação do homem e mostra muito mais coisas na criação do homem que não tinham sido ditas em Gênesis 1. Então eu usei a ilustração do que a gente faz com um tablet, com um smartphone, né? A gente pega alguma coisa e abre, expande. Então é como se nós ontem tivéssemos dado o panorama geral e hoje falássemos algumas coisas um pouco mais específicas da história de Edwards relacionado aos avivamentos e como ele tem a nos ensinar sobre vida cristã de forma geral. Tanto é que eu intitulei essa segunda palestra de Marcas de uma Verdadeira Espiritualidade, que está relacionado a um dos títulos que eu quero recomendar aqui. Eu vou falar mais adiante desse título, o livro do Gerald McDermott, chamado 12 Sinais da Verdadeira Espiritualidade, o Deus Visível. É um livro em que ele escreve sobre vida cristã, baseada na principal obra de Jonathan Edwards, que é essa daqui, Afeições Religiosas. Então, essa é uma obra de 1746, essa é uma obra do final do século XX, em que ele se baseou na obra de Edwards de 250 anos antes, tá? São duas obras de Edições da Nova que vão ser trabalhadas em alguma medida na nossa palestra de hoje. Então, vamos observar algumas coisas que são ditas sobre Edwards à luz da experiência de avivamento que ele teve, com um pouquinho mais de detalhamento, não muito, mas um pouquinho mais comparado àquilo que eu disse ontem. Então eu quero ler com vocês, vou pedir para você abrir a sua Bíblia, em 1 Pedro 1, versos 6 a 9. 1 Pedro 1, versos 6 a 9. Pedro diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmando o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Eu escolhi esse texto porque o versículo 8 foi o fundamento de uma série de mensagens de Jonathan Edwards, de 1742 a 1743, e esses sermões são a base. Tem um sermão em especial, mas aquilo que ele pregou naquela época são a base daquilo que virou o maior tratado dele sobre avivamento. Então vamos lá. Então, ontem eu falei um pouco das experiências que ele teve, e eu agora vou pegar no meio da história para o final dela. Eu quero então trabalhar a polêmica ao final do avivamento. Eu falei um pouco disso ontem, mas eu quero detalhar um pouquinho mais o que era essa polêmica. Quando Edwards experimenta pela primeira vez o avivamento naquela escala menor, lá na sua cidade e região, ele fica muitíssimo empolgado, narra aquilo que aconteceu, mas eu disse brevemente ontem que depois de um certo tempo ele ficou meio triste, porque ele viu alguns retrocessos e percebeu que a sua narrativa fiel de verdadeiras conversões não mostravam uma perspicácia assim tão grande. É como se ele tivesse dito: eu achei que muita gente tinha sido transformada poderosamente pelo Espírito e hoje eu questiono se de fato foram. Então ele ficou um pouco frustrado porque ele tinha narrado uma coisa que parecia impressionante,
e que agora não parecia tão impressionante mais, era mais novo. Mas depois ele tem uma experiência de avivamento que é muito maior e mais impressionante do que aquela. Por quê? Porque não é só ele e pequena região que tem, é algo que alcança todas as colônias daquilo que era a América colonial da época, né? E também alcança a Inglaterra. Aí eu mencionei ontem George Whitefield, que vem pregar e prega em várias cidades, reúne multidões, muitas conversões, algumas coisas diferentes do primeira experiência que ele teve. Por exemplo, Edwards nunca quantificou quanto a gente foi convertida. Então muita coisa aconteceu que impressionou a Jonathan Edwards, e agora ele queria defender, e o avivamento com respeito àqueles que o atacavam. Uma das obras que eu detalhei um pouquinho mais ontem, foi um livro pequenininho, chamado A Verdadeira Obra do Espírito, Sinais de Autenticidade, publicado pela Vida Nova, no qual, na verdade, era uma palestra que ele deu na Universidade de Yale, contra os professores que queriam suprimir os exageros dos alunos, e contra os alunos que queriam desaprovar a espiritualidade dos professores. Então ele vai lá e tenta mostrar a genuinidade de algumas coisas. Bem, na época que ele deu essa palestra, estava no fogo, no fervor, no meio do avivamento, e a coisa estava ainda muito nova. Eu vou pegar hoje, depois desse período, eu quero mostrar assim, no finalzinho do avivamento, as polêmicas se intensificaram, elas se tornaram mais exacerbadas. Por quê? Veja só, primeiro, os racionalistas e sua crítica ao avivamento era de que esse era um movimento entusiasta. Ontem eu usei essa expressão, ela não é uma expressão comum nossa, mas naquela época queria dizer, gente que não se importa com o cristianismo histórico. Para você ter uma ideia, na época de Edwards, já tinha passado movimentos posteriores à reforma, que eram muito ligados ao Espírito falar diretamente comigo, não falar pela palavra. Por exemplo, na Inglaterra, os Quakers e outros eram aqueles que acreditavam numa espécie de canal direto entre o Espírito de Deus e eles. Então isso já tinha acontecido na história da Inglaterra, e não era aprovada pela maioria das pessoas. Eram movimentos chamados extremistas. O que está acontecendo agora? O avivamento está trazendo um questionamento que faz com que alguns mais racionalistas digam extremismo. E aí o que eles fazem? Rejeitam o pacote completo. Edwards vai ter que se defender de uma crítica que vai se solidificar em 1742. Eu mencionei brevemente ontem o Charles Chauncey, que foi um dos críticos mais ferrenhos de Jonathan Edwards, dessa ala racionalista, que dizia assim, não só de Edwards, mas do avivamento como um todo, dizendo, olha, isso aí é exagero, isso aí é entusiasmo, essas manifestações exageradas de físicas e barulhentas, elas não são sinal de verdadeira espiritualidade. Então, esse era um lado da crítica, mas um outro lado da crítica era o contrário, eram aqueles que eram entusiastas, e eles tinham estratégias emocionalistas. Eu mencionei ontem o nome do James Davenport, que era alguém que ficou conhecido por estimular muitas coisas, e coisas que eles passaram a achar, e o próprio Edwards começou a achar que talvez fosse exagero. Por exemplo, havia registro de pessoas que ficaram 24 horas estáticas, como sinônimo de que elas foram impactadas por Deus, né? E gente assim que queria mostrar que a experiência dele era mais forte do que o outro, então havia disputa de quem ficava mais extasiado com essas coisas. E para eles, se você tivesse zelo pelas coisas de Deus, isso era sinal de que era verdadeiro, era genuíno, e não testavam para ver se de fato vinha do Senhor ou não. E esses excessos começam a crescer perto do final do avivamento, 1742. Então o que Edwards tem que fazer em resposta a esses dois polos? Ele tem que escrever 2 obras, e ele acaba escrevendo 2 obras, analisando o avivamento e as emoções. A primeira a gente não tem em português, chama Alguns Pensamentos sobre o Presente Avivamento. Ele começa a escrever em 1742 e ela é publicada em março de 43. E a obra mais significativa, que é essa que eu tenho falado o tempo todo, que são as Afeições Religiosas, publicadas já um certo tempo depois
do avivamento, né, quando a coisa já tinha esfriado, e virou a principal avaliação dele sobre a vida cristã, sobre aquilo que acontece quando Deus reaviva o seu povo. Na época que Edwards percebeu algumas coisas, ele teve uma perspicácia que pouca gente tinha. Inclusive, deixa eu fazer um parênteses aqui. É muito difícil você fazer críticas sobre um movimento que você vivenciou. É muito difícil você conseguir dar um passo para trás e avaliar com perspicácia, com sabedoria, alguma coisa que você teve envolvido nela. Tanto é que quem sabe de história da igreja, entende que normalmente não se escreve história sobre o seu período. Normalmente você escreve história sobre o período anterior a você, porque até esse período é mais fácil de enxergar. Você tem distância histórica suficiente para fazer uma avaliação um pouco mais objetiva. Se você fosse contar a história da sua família, por exemplo, de como você cresceu, seria muito mais apaixonada, mais influenciada pelas coisas positivas ou negativas da sua família na sua memória. Se alguém mais na frente, 50 anos depois, fosse escrever a história da sua família, ele conseguiria um grau de objetividade que você teria dificuldade de ter. Isso é comum em história, a gente fala disso com frequência. Então, Edwards conseguiu uma coisa que não é fácil. Por quê? Ele conseguiu antecipar críticas que George Whitefield no começo não aceitou, mas depois reconheceu. Lembra, George Whitefield era mais jovem que ele. Edwards gostava muito dele e fez elogios a ele, mas o diretor lá de Yale, que era crítico dos avivamentos, disse, uma vez numa conversa com o Edwards, ele disse que o Whitefield era meio exagerado, e aí maldisse o Whitefield usando o nome de Edwards. Tipo assim, sabe de uma coisa? Sabe aquele pastor famoso que eu conheço? Então, ele discorda do outro lá, usando o peso de um para atacar o outro. E Edwards escreve para esse homem chamado Mr. Clapp e fala assim, fulano, não é verdade que eu disse isso a você. A única coisa que eu disse a você é que uma vez nós tivemos uma conversa e eu disse para o Whitefield, você não acha que do jeito que você faz tem um senso meio apelativo às emoções, isso pode gerar confusão nas pessoas? E na época ele não deu muita bola à minha observação. Ele ouviu atentamente, mas não parece ter mudado. Foi a única coisa que eu disse a você. E você interpretou como se eu fosse um opositor dele. Então Edwards reexplica a história, mas é interessante que quando Edwards disse isso durante o avivamento para Whitefield, ele não acredita. Mas num sermão, 4 anos depois, ele diz, de fato tem havido exageros e a gente não pode cair nem aqui, nem ali. Então isso é para mostrar que não era fácil perceber isso. Edwards lança algumas ideias que mais tarde vão ser endossadas por outras pessoas, inclusive pelo George Whitefield. Bem, diante disso, eu quero esboçar o resto da minha palestra. Eu vou fazer parecido com o que eu fiz ontem. Primeira parte, eu vou trabalhar 2 partes e aplicações finais. Então, a primeira parte, vamos falar sobre um discernimento espiritual desenvolvido. Como Edwards vai aguçar a sua capacidade crítica. Não crítica no sentido só negativo, mas de ter discernimento. Aquilo que a gente falou ontem que é necessário ter. E eu vou mostrar como Edwards vai começar a desenvolver isso de maneira mais clara. Na segunda parte a gente vai falar sobre o livro Afeições Religiosas e sobre como ele apresenta critérios de avaliação e no finalzinho eu faço algumas aplicações. Então vamos lá, para a primeira parte, discernimento espiritual desenvolvido. Eu vou mostrar como, principalmente quando ele escreve aquela primeira obra que eu mencionei, que nós não temos em português, ele mostra algumas cautelas, que antes não estavam tão claras. Cautelas e modelos, em especial um modelo ao final do grande despertamento. Então, vamos começar com a cautela e crescente desgosto pelo entusiasmo. Olha que interessante. Frase de Edwards: não é novidade que muita religião falsa prevaleça num tempo de grande reavivamento da verdadeira religião. Lembra que eu disse ontem que Satanás falsifica aquilo que é valioso? Edwards usa essa ilustração. Ele diz assim, ele falsifica ouro, não falsifica cobre. Ele não tem muita falsificação de cobre. Tem falsificação de diamantes e rubis, ele fala, não de pedras não tão preciosas. Ninguém fica preocupado em falsificar semijoia. Entendeu? Chama semijoia porque a gente entende que é um pouco mais barata. Você não precisa ficar falsificando. Você falsifica coisa que é muito cara.
Então ele usa essa ilustração para dizer que Satanás fazia isso, mas não é novidade só do nosso tempo, ele diz. Sempre foi assim. E ele dá exemplos sobre isso. Ele fala, olha para o reavivamento de Josias. Esse é um exemplo que ele cita, e ele cita a textos do profeta Jeremias para dizer, embora o reavivamento tenha sido genuíno, Jeremias detecta pecados nos dias de Josias. Então ele compara os textos para dizer, está aí um rei que Deus usou para operar grande mudança na vida do povo, mas não sem consertar, não consertando todos os problemas. Lembra? Uma das nossas aplicações finais foi dizer que avivamento não soluciona todos os problemas da igreja. Ele veio misturado com coisas que não eram boas. Outro exemplo que ele dá, olha para a igreja apostólica do Novo Testamento. Veja as cartas de Paulo. Elas não são repletas de correções? Olha para as cartas aos Coríntios. E, no entanto, era um período de grande derramar do Espírito. Que período mais marcante do que o período do Pentecostes logo em seguida? E, no entanto, você encontra deficiências da igreja muito rapidamente. Então ele diz, isso aconteceu na Escritura, aconteceu na história. Ele cita a Reforma Protestante para dizer, também tiveram exageros, acertos e exageros. E agora eu quero usar um exemplo que não é de Edwards, mas é do McDermott, que é muito esclarecedor. Ele fala assim, não é a mesma coisa que acontece no nosso interior? Nós que somos verdadeiramente regenerados, nós não temos amor por Cristo e ainda assim lutamos contra pecados que a gente diz, como é que pode uma pessoa crente como eu ainda ter essas lutas? O McDermott diz isso para falar assim, se isso é verdadeiro do nosso interior, então a gente não deveria estranhar que isso seja verdadeiro da igreja. Sabe quando as pessoas chegam assim, para a gente falar assim, então é um absurdo que na igreja de Cristo tenha esse tipo de coisa. Ele fala, mas isso acontece dentro do coração do crente. Dentro do coração do crente tem as lutas terríveis entre o espírito e a carne. O espírito milita contra a carne contra o espírito. Se isso é verdadeiro do nosso interior, então a gente não deveria estranhar que isso aconteça na vida da igreja também. Então, esse direcionamento do Edwards, unido ao insight do Gerald McDermott, fazem a gente pensar que nós não deveríamos estranhar esse tipo de coisa. Aqui uma sugestão bem prática aos meus queridos estudantes de teologia aqui, né? Aos meus irmãos que são estudantes de teologia. Quando você chegar na igreja, você vai encontrar algumas coisas cabeludas, como a gente fala. Algumas coisas impressionantes, algumas coisas que você diz assim, eu não acredito. E a Escritura e a história nos ajuda a gente a entender que não é a primeira vez que você vai encontrar. Costuma ser assim mesmo. Não é novidade que muita religião falsa prevaleça num tempo de grande reavivamento da verdadeira religião. Se aconteceu na história, se aconteceu na Bíblia Sagrada, não podemos achar que seja diferente num tempo como o nosso. Então, a Edwards percebe isso. E é na mistura da falsa religião com a verdadeira que o diabo tem tido o maior êxito contra o reino de Cristo. Então, aqui existe o entendimento de Edwards de que o reino de Cristo, ele é melhor atacado por Satanás, não quando ele vem com a aparência do mal, mas quando ele vem com a aparência do bem, embora seja o império das trevas. Em outras palavras, é quando ele mistura a verdadeira religião ou a falsa religião com a verdadeira religião, que existe então esse grande ataque contra o reino de Cristo. Bem, o que acontece com Edwards nessa primeira obra que eu estou mencionando, que a gente não tem em português? Uma das coisas que Ian Murray, um biógrafo de Edwards, menciona, é que se você olhar para a obra e ver ele tratando dos dois polos, você vai perceber que a proporção dela faz a gente pensar que ele gasta mais tempo preocupado com os entusiastas do que com os racionalistas. Se antes parecia que os racionalistas estavam dizendo, não é avivamento genuíno, e Edwards defendeu que
pode ser avivamento genuíno, sim. Agora ele está dizendo, mas misturado com avivamento genuíno, tem muito exagero mesmo, e eu preciso confrontar esse exagero. Então ele está agora mais preocupado, parece, em mostrar que existem exageros e eles não devem ser aceitos. Uma expressão de Edwards é que santas afeições não são calor sem luz. Calor é ilustração para fortes emoções e luz seria para o entendimento. Então o que ele quer dizer é, se entusiastas não gostam da fé racional, porque eles falam das emoções, então ele diz, olha, santas afeições não existem, não são calor sem luz. Elas não são santas se tem calor e não tem luz. Você tem que ter as duas coisas. Você não pode ter luz sem calor, e você não pode ter calor sem luz. É a ilustração que ele usa para falar de racionalistas e entusiastas, tá? Bem, nessa obra que eu falei que não está em português, é que tem a história que todo mundo pergunta sobre avivamento. A experiência da Sarah Edwards. Por quê? Principalmente porque, inclusive essa pergunta surgiu ontem, num papelzinho, e a gente não respondeu, não deu tempo, mas eu disse, fique tranquilo, eu vou respondê-la amanhã. Eu falei ontem para os nossos irmãos da Vida Nova. Edwards não é muito conhecido no Brasil pela literatura primária, porque até pouco tempo atrás a gente quase não tinha nada dele escrito pela pena dele. Então, como é que a gente conhecia Edwards? De ler pessoas que falavam bem dele. E um dos principais popularizadores de Jonathan Edwards no Brasil foi o Dr. Martyn Lloyd-Jones. Muita gente leu Edwards conheceu Edwards via Martyn Lloyd-Jones. E Martyn Lloyd-Jones menciona na palestra dele sobre Edwards, naquele livro Puritanismo, da PES, ele menciona a tal da Sarah Edwards ter experiências tão marcantes que ela levitou. Então muita gente fala assim, pastor, explica esse negócio, porque para mim levitar é coisa de mágico, né, ou coisa do Satã. Mas lá ele fala que a Sarah levitou, pelo menos o Martyn Lloyd-Jones fala disso. Ela teve um momento de transe espiritual e ela levitou. Deixa eu explicar um pouquinho do contexto para você entender do que está tratando, e aí eu tento explicar essa dúvida que muita gente tem. Edwards, no período do avivamento, saiu para uma série de mensagens, e naquela época que ele saiu para uma série de mensagens, 1742, ele foi substituído no púlpito da igreja dele, por um outro pastor, chamado Samuel Buell, e nessa época a igreja dele experimentou um certo impacto, não com Edwards, mas com um pregador convidado. Olha que curioso. Alguns historiadores vão dizer assim, a igreja dele nunca mais sentiu o impacto da palavra de Deus via Edwards do jeito que experimentou naquele primeiro avivamento menor. Aquele avivamento menor, sim, a pregação de Edwards foi o poder de Deus. Agora, já não era mais com a pregação de Edwards que a igreja ficava impactada. E a história vai mostrar mais adiante que a igreja criou uma ojeriza tão grande por Edwards que ele acaba sendo expulso da sua igreja depois de 21 anos de pastorado. Então é só para vocês entenderem como Edwards teve mais vamos dizer assim, aceitação inicial, e aos poucos o desgaste cresce com a sua igreja. Mas bem, no tempo que ele saiu para pregar fora e o pregador de fora vem, algumas pessoas passam a ter experiências marcantes, e uma delas foi a sua esposa. Não necessariamente pela pregação dele, embora ela fez comentários elogiosos da pregação dele, mas porque ela sentiu que Deus estava trabalhando com ela, mesmo em momentos devocionais, mesmo em momentos especiais na sua casa. Então, as experiências dela foram tão marcantes, que quando Edwards chega e conversa com ela, ele pede para ela para narrar isso por escrito. Sarah Edwards, a esposa dele, não era uma escritora, então ela não tem livros publicados contando isso, mas ela narra a experiência dela, e ele faz o quê? Ele pega essa experiência dela e ele faz algumas modificações para esconder o gênero, a idade e a identidade dessa pessoa, e ele inclui essa narrativa dentro desse livro. Esse livro que foi publicado em 1743. Então a gente tem o registro dessa experiência nesse livro, em que Edwards está tentando explicar um pouco sobre o avivamento. Então, essa experiência que Sarah teve,
em momentos diferentes desses dias em que o marido esteve fora, como eu falei, para muitos é explicada como sendo uma espécie de levitação. Eu tenho explicado, onde eu tenho passado, de que há um entendimento equivocado dessa palavra aqui. No original ela fala que ela experimentou transport. Transport seria transporte, enlevo, que diz respeito a algo que foi espiritual. É como se sua alma tivesse sido carregada. Ela diz assim: eu senti como se eu tivesse sido transportada para uma experiência deleitosa em outro lugar. Então ela não está falando que o físico dela levitou, ela está falando que espiritualmente ela se sentiu levada por Deus. É como se Deus tivesse dado a ela experiência de coisas especiais, e como se ela tivesse sido levantada espiritualmente. Essa é a ideia, tá? Então ela não está falando literalmente de levitação, mas ela tem experiências que são marcantes tanto no físico quanto na sua alma. Como eu disse, ela é narrada, essa experiência é narrada por Edwards sem evidenciar sua identidade. Por quê? Porque eu vou explicar no próximo slide. Edwards quer mostrar que é possível ter experiências marcantes sem que seja falso. E ele precisa fazer isso com alguém que ele sabe que é uma pessoa madura na fé. Mas se ele diz que é a esposa dele, todo mundo vai dizer: ah, sério? Não está a experiência da sua casa? Sua esposa? Não, a minha esposa, a experiência foi de Deus. Não fica bem, né? Ele sabe disso, então ele vela a identidade dela. São os estudiosos posteriores que vão dizer: ó, a gente tem evidência de que isso aqui era de Sara. São os biógrafos posteriores que vão dizer: a gente sabe que isso aqui era Sara, por causa de várias outras conexões. Mas ele nunca diz que é Sara, e no livro nunca está dito que é Sara. E muita gente que leu o livro não sabia que era sua esposa, Sara, tá? Então ele esconde a identidade dela. Mas ela narra uma série de coisas que ele transcreve. Ela fala que ela sentiu muitas vezes fraqueza física, que ela experimentou algumas doçuras e algumas tristezas, mas que ela se sentia sem forças, muitas vezes sem forças. Ela diz que a alma dela foi arrebatada em amor e doces consolações. Às vezes o evangelho dela, ela contemplava as excelências de Cristo, e o evangelho trazia deleites espetaculares a ela, grande deleite em entoar louvores. Às vezes ela se sentia mais forte fisicamente, e ela queria pular de alegria de tanto contemplar a beleza e a grandeza desse Deus. Então ela fala do deleite em entoar louvores, profundo senso da majestade de Deus e da vileza da criatura. Quer dizer, ao mesmo tempo que ela vê a grandiosidade de Deus, ela sente como a criatura é má diante de um Deus tão precioso, santo e bom. Então, essa experiência narrada para quê? Para mostrar Edwards como um modelo Sarah Edwards como um modelo de espiritualidade. Então, uma coisa que a gente sabe de Sarah é que ela era admirável a Edwards desde a juventude dela. Edwards vai casar com ela quando ela é mais moça um pouco, mas tem um registro muito interessante. Edwards escreve uma carta para um amigo, e ele diz assim: eu ouvi falar que na cidade tal tem uma moça cuja espiritualidade é muito genuína, ela tem assim momentos com Deus que são preciosos. Aí ele narra uma série de coisas muito bonitas dela, ele fala com assim muito respeito por ela, mas mostrando um certo interesse na vitalidade espiritual dela. Essa menina tinha 13 anos, e essa que vem depois ser a sua esposa. Mas ele fala dela, a primeira vez que ele menciona ela em toda a sua vida, é porque ele ouve falar da reputação dela de ser uma menina fiel ao Senhor, que amava ao Senhor e que tinha vida séria com Deus desde muito cedo. E aí, ali, na obra em que ele narra a experiência dela, ele a coloca como exemplo de piedade evangélica. Por quê? Olha só, porque ele vai dizer assim: primeiro, ela não é jovem. Então alguém poderia dizer assim: essas pessoas se experimentando, isso é jovem, viu? Isso é calor de juventude. Não, essa daí não é jovem. Alguém poderia dizer: mas ela é nova convertida, e novo convertido é assim mesmo, sabe? Eles ficam assim empolgados. Ela não é nova convertida, ela já tem muito tempo de vida cristã. Alguém poderia dizer: mas ela foi criada com essa teologia, né? Ela é bem assim, bem entusiasta. Não, ela foi criada num lar bem tradicional, vamos dizer assim.
ela era filha de pastor, neta bisneta de pastores importantes. Tá? Então assim, ele vai mostrando que ela tem todas as características para que isso não seja uma coisa assim, fruto de uma educação ou de uma imaturidade dela. E nem era alguém que cria em dons espetaculares, tipo revelações ou visões de Deus, nada disso. Então, por que ele apresenta a Sarah Edwards de forma velada? Porque ele diz, é possível Deus fazer coisas extraordinárias em gente madura na fé. E isso não ser sinônimo de confusão. Então, agora, olha aqui é a grande sacada. Por que Edwards usa ela como exemplo? Não é porque ele conhece só. É porque ele diz assim, eu vejo os frutos. Mesmo depois de tudo isso, não existe soberba. O que existe? Humildade. Ela é uma mulher que cuida de gente necessitada. Então Sarah era conhecida pela sua hospitalidade. Mesmo depois dessa experiência, se mostra muito preocupada com gente necessitada, com gente carente, e sempre servindo, sempre cuidando da casa. Quando você lê isso, do que você lembra? Presta atenção. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, antes enchei-vos do Espírito. E aí Paulo explica como é que você é enchido do Espírito. Logo em seguida a essa passagem, o que vem? Mulheres, sede submissas ao vosso marido. Marido, amem as vossas esposas. Por quê? Porque quando Paulo está escrevendo Efésios, ele fala das relações entre marido e mulher, pais, filhos, servos e senhores, para mostrar que esses relacionamentos pessoais são a evidência de plenitude do Espírito. Então quando ele diz, não vos embriagueis com vinho, que traz descontrole, mas enchei-vos do Espírito, que traz sobriedade. Como é que você demonstra essa sobriedade? Na sua relação com a sua esposa, ou com o seu marido, com o seu filho, com o seu pai, com o seu senhor ou com o seu servo. Então Paulo está dando em Efésios exemplos do que significa plenitude do Espírito. E é isso que Edwards está fazendo aqui. Ele narra o exemplo dela porque ele diz, eu tenho testificado de que ela é uma mulher pronta a servir, uma mulher preocupada com pessoas necessitadas, uma mulher humilde que não se exalta. Então perceba, ela não teve coisa genuína porque é ela, Sarah. Ela teve coisa genuína porque os frutos de vida cristã mostram que ela é uma crente séria. Daí ele deduz evidência de que efeitos físicos não são prova de entusiasmo ou imaturidade. Então, eu estou mostrando isso para que nessa primeira parte a gente entenda que Edwards está tendo um pouco mais de critérios em relação a tempos anteriores. Ele critica entusiastas, mas ele diz, é possível Deus fazer obras impressionantes na vida de gente que é madura, que não é suscetível a mudanças, tá? É bom que vocês saibam disso, porque muita gente que é empolgada com emocionalismo, normalmente é gente imatura na fé. Normalmente é gente imatura na fé. É aquele tipo de pessoa que já se converteu umas 15 vezes já. Toda vez que o pregador chama à frente, ele vem à frente, né? Já entregou a vida para Jesus umas 15 vezes. Ele não tem solidez na caminhada cristã. Ele é uma pessoa normalmente suscetível à imaturidade. E Edwards vai dizer, então, isso é muito ruim. Mas é possível Deus fazer coisas extraordinárias no período de avivamento com gente que é madura? Ele dá um exemplo. Agora, como é que a gente sabe que foi genuíno? Não é porque eu conheço ela, é porque eu vejo os frutos na sua vida. Aí que a gente sabe que é genuíno. É assim que ele mostra. Com isso, eu quero então ir para a segunda parte, que é afeições religiosas e critérios de avaliação, uma teologia madura de discernimento e espiritualidade. Então vamos falar dessa obra que é Afeições Religiosas. Ontem eu falei algumas coisas gerais dela, eu vou repetir, depois eu vou entrar em alguns detalhes a mais dessa obra. Vamos lá. Então, pregações em 1 Pedro 1,8, em 42 e 43, depois vão gerar essa obra. Ela tem 3 partes, a obra tem 3 partes. A primeira é pequenininha, a segunda um pouco maior e a terceira, de longe, a maior de todas, tá? A primeira parte ele fala da natureza das afeições, o que são as afeições, por que elas são importantes e tal. A segunda, ele vai falar dos sinais incertos de que você tem de fato a obra do Espírito de Deus em você. Sinais que não são tão seguros. E a última são os sinais
que evidenciam sinais distintos da graça de Deus, que mostram que você de fato foi impactado pelo Deus gracioso, o Espírito de Deus trabalhando na sua vida. Então é assim que a obra é dividida. O que ele está fornecendo são subsídios para a gente discernir a verdadeira espiritualidade. Ele vai dizer que a verdadeira espiritualidade consiste em santas afeições. Eu vou explicar daqui a pouco que afeições não são somente santas, tem afeições que não são santas, mas religiosidade genuína precisa ter santas afeições. E eu explico como, tá? Tornou-se um clássico da literatura sobre avivamentos, e por isso a minha alegria em vê-la produzida agora, e traduzida e publicada em português. Então vamos agora falar um pouquinho dessa obra, que não é conhecida, não é tão conhecida nossa, pelo menos em detalhes. Primeira coisa, Edwards na primeira parte, ele demonstra uma estrutura típica de sermão puritano. Para quem não sabe, os puritanos tinham um jeito de pregar muito característico, e Edwards não foge desse modelo, porque era a homilética da época. Hoje em dia, você talvez já tenha ouvido falar que tem pessoas que são mais assim, expositivas, não é? Eu gosto de pregação expositiva. Outros vão dizer, o fulano, parece que ele é mais assim teológico, mais doutrinário. E aí sempre tem aquele que fala assim, não, eu sou um cara prático, né? Eu gosto de pregação assim, prática. Os puritanos diriam assim, por que só um dos três? Por que não ser expositivo, doutrinário e prático? E na verdade, todos os sermões dele tinham essas três divisões. A primeira parte era uma explicação breve, mas necessária para contextualizar a passagem, para as pessoas entenderem o significado principal daquela passagem. Depois eles entravam em qual doutrina eles tinham entendido naquela passagem, que doutrina pode ser extraída do texto, que precisa ser ensinada à igreja. Aí ele provava essa doutrina em outras partes da Escritura, para dizer, não estou inventando isso aqui é baseado no que eu vejo no resto da Escritura, mas que é tirada desse texto aqui. E por último, eles gastavam um tempão do sermão fazendo as chamadas aplicações, usos, eles chamavam, que Edwards vai chamar aqui de implicações. Então Edwards usa 1 Pedro 1,8, explica o texto. A doutrina dele é: a verdadeira religião consiste em santas afeições, e depois ele vai mostrar quais implicações que isso tem. Então essa é a primeira parte, em resumo, bem no estilo puritano de 3 partes do sermão. Então, quando ele explica o texto na primeira parte, ele vai falar que amor e alegria acontecem, são tornadas mais belas e mais preciosas debaixo de provações. O texto que eu li no começo fala que Pedro está dizendo assim, olha, eu sei que vocês se exultam, mas no momento, muitas vezes, contristados por várias provações. Vocês estão passando por dificuldades, por perseguição, né? Então, Edwards diz, o contexto da carta de Pedro era um contexto de perseguição. E nesse contexto de perseguição, o que Pedro fala? Que a verdadeira espiritualidade tem que vir à tona. E ela é ilustrada como? Através de santas afeições. E ele diz, Pedro cita 2 delas, amor e alegria. Então se você olhar para o versículo 8 de 1 Pedro 1, que é a base, ele vai falar assim, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Ele vai dizer, isso é descrição de santas afeições. Então ele vai trabalhar 2 faculdades da alma. Ele vai dizer assim, nosso ser interno, imaterial, tem 2 faculdades. Essa era uma divisão muito comum desde a Idade Média, tá? Na verdade desde tempos antigos, na patrística já tinha isso, mas na Idade Média foi muita briga sobre você é um intelectualista ou um voluntarista. Você acredita que no final das contas o que pesa mais é a sua mente ou a sua vontade, né? É o intelecto ou é o arbítrio? O que é? O que pesa mais? E aí Edwards vai colocar uma coisa um pouco diferente. Ele não vai dizer que nem um e nem outro. Ele vai dizer que tem mente, tem vontade, mas tem uma coisa que é anterior às 2 e que mexe com as 2, que são as afeições. As afeições estão no mais íntimo e elas promovem mudança. Então, vou usar uma linguagem bíblica para você entender. Para Edwards, e ele usa essa linguagem, Edwards, afeições é o que estava no coração. E o que estava no coração
é que mexe com a mente e mexe com a vontade. É o que estava no íntimo e que movia a mente a pensar e a raciocinar e a apreciar coisas, e a vontade a fazer coisas. Então, para Edwards, afeições estão no cerne. O que ele quer dizer é o seguinte: é possível alguém não ter santas afeições, mas para ter verdadeira religião, precisa ter santas afeições. É verdade que nem sempre a verdadeira religião ela é acompanhada de todas as emoções que são próprias de uma vida tranquila, mas ela pode ser acompanhada de emoções, mas ela é diferente de emoções. Então Edwards faz uma distinção entre afeições e paixões. A palavra paixões seria equivalente hoje a emoções. Então, deixa eu dar um exemplo que é interessante, que eu tirei desse livro do McDermott, que vale a pena essa ilustração para você entender. Ele diz assim, quando Edwards fala que afeições são uma coisa e emoções são outra, imagine uma jovem que está saindo de casa para ir para um curso universitário bem longe de onde moram os seus pais, mora a sua família. Como ela nunca saiu de casa, como ela está começando a vida universitária, quais são alguns dos sentimentos que ela tem? Talvez medo, preocupação, se ela vai conseguir ter o sustento, a dificuldade de não ter o apoio ali próximo dos seus pais, com quem ela tem um bom relacionamento, e a preocupação de que talvez ela não consiga ir bem nas matérias, se ela se prender muito à preocupação com a vida e com o sustento e tudo mais. Então ela pode ter várias emoções que são negativas, e no entanto, isso não a faz desistir de fazer o curso universitário. Por quê? Porque ela tem uma coisa mais forte do que aquelas emoções passageiras, que são as afeições. E no caso dessa ilustração, a afeição seria o desejo de cursar nessa faculdade, de fazer esse curso superior. Então, essa ilustração que o McDermott dá é para dizer assim: nós podemos ter emoções que são até fortes, mas que não nos demovem de uma decisão. Em contrapartida, se você tomou uma decisão, é porque as suas afeições te inclinaram para isso. Se você tomou a decisão de estudar naquele lugar distante da sua família, então é porque as suas afeições mostraram que era isso que você mais queria. Então, afeições às vezes são acompanhadas de emoções. Por exemplo, se o seu desejo é estudar naquela escola e você então persiste, nessa inclinação, você também vai ter talvez alegria quando as portas se abrirem, quando você começar a se dar bem nos estudos. Então as emoções podem acompanhar as afeições, mas uma não é igual à outra. Você pode ter emoções contrárias que não te demovem dessa decisão. Então, um gráfico tirado do livro do McDermott ajuda a gente a entender a diferença de afeição e emoção. Olha só, afeições são duradouras e profundas, emoções são momentâneas e superficiais. Lembra, a segunda não é errada. A gente pode ter alegria quando alguém celebra o nosso aniversário, mas isso não dura muito tempo. Ele não está falando disso. Afeições não é isso aí. Afeições é algo mais profundo, mais duradouro. Afeições são coerentes com as nossas convicções. Elas combinam com aquilo que a gente crê, enquanto que emoções às vezes sobrepujam as convicções. Você crê de um jeito, mas aí você sente uma emoção muito forte que tira você da linha em que você está, né? As afeições sempre resultam em ações, você faz coisas, enquanto que as emoções às vezes não produzem ações. Você já não sentiu pena de alguém e não necessariamente socorreu esse alguém? Edwards diria, isso não é santa afeição, isso é emoção passageira, pueril. A gente sente dó, mas quando a gente tem santa afeição, o que é? É um espírito de misericórdia, que leva a gente a fazer algo e socorrer alguém. É diferente. Esse espírito de misericórdia seria diferente de um sentimento de dó, de piedade. Então Edwards está fazendo que a sua... Eu acho que esse gráfico ajuda a ilustrar a diferença que Edwards quer estabelecer entre emoções e afeições, tá? Bem,
ainda sobre a primeira parte, para a gente fechar e eu caminhar para o final, a Escritura coloca a religião nas afeições. Ele vai dizer assim, olha, existem várias provas na Escritura de que, o que seria a fé, o que seria nosso relacionamento com Deus. Às vezes é traduzido por temor, o temor do Senhor, esperança, compaixão, zelo. Aí ele vai citar várias. Ele prova biblicamente que são textos que mostram que isso significa verdadeira espiritualidade. E amor é a principal afeição religiosa. A Escritura resume dizendo que o principal dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Então, Edwards vai mostrar biblicamente que as afeições não têm que ser rejeitadas, elas fazem parte da vida cristã. Isto é, na verdade, elas são a essência de vida cristã. Não existe vida cristã sem afeições, tá? Emoções, como eu falei, são passageiras, mas as afeições da qual ele está falando não são. Afeições, ele mostra estarem presentes na vida de homens piedosos, de santos. Ele mostra em Davi, lá nos Salmos de Davi, várias vezes os sentimentos, as afeições ali, evidenciando vida cristã. Ele cita o exemplo de Paulo, de João e por último o exemplo de Jesus Cristo, como o melhor exemplo de santas afeições. Então, qual é a grande sacada de Edwards, perto do final da primeira parte? Ele fala assim, olha, as pessoas podem ter afeições que não são santas, e podem ter afeições que são santas. Então o que a gente faz? A gente nem rejeita afeições, nem aceita afeições. A gente distingue afeições. É possível ter amor e não ser santo? Claro. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É amor, mas não é santo. Edwards está dizendo, tem afeições que não são santas, e tem afeições que são santas. O que a gente faz? Rejeita as afeições, como os racionalistas que diziam, esse avivamento, isso aí não é de Deus. Ou a gente diz, não, amor é coisa linda, Deus é amor. E aí abraça tudo como os entusiastas faziam. Diz, nem os dois. A gente distingue entre amores que são lícitos e amores que não são lícitos, por exemplo. Isso é o discernimento do qual ele estava falando, que era necessário estar mais presente. Tá? Aí uma parte que eu vou caminhar rapidamente no final aqui. Essa é a lista da segunda parte e da terceira parte do livro. Ele vai trabalhar 12 sinais incertos e 12 sinais distintos da graça de Deus na vida de alguém. Então, eu quero destacar alguns desses sinais. Eu vou ler eles inteiros, mas presta atenção em como isso surpreende. Edwards vai dizer que muitas emoções, efeitos no corpo, fluência e fervor, não provocadas por nós, acompanhadas de textos bíblicos, com aparência de amor, tipos diferentes de afeições, acompanhadas de alegria, tempo e zelo em funcionamento, muita expressão de louvor, grande confiança, testemunhos comoventes, nada disso é prova cabal de que você está experimentando a obra do Espírito. São sinais incertos. Presta atenção em como ele cita muita coisa que a gente aprecia. E Edwards não quer dizer que não sejam de Deus absolutamente. Isto é, ele não quer dizer assim, ó, gente que tem muita emoção certamente não é de Deus. Não é isso. Ele diz, pode ser de Deus? Pode. Mas é claramente de Deus? Não. Mas tem algumas coisas que chocam a gente, como por exemplo, muitas emoções, efeitos no corpo, você diz, tudo bem. Mas ele fala assim de fluência e fervor. Alguém que fala das coisas de Deus assim com fluência e com fervor. Ele diz, não necessariamente. Aí ele dá exemplos bíblicos e históricos que são genuínos e outros que não são. Ele fala acompanhados de texto bíblico. E gente que cita a Bíblia, pode ser de Deus? Ele diz, pode, mas não necessariamente. Sinais incertos. Ele fala sobre a aparência de amor. É uma pessoa que fala, gente, ó, o negócio, Jesus ensinou a gente a amar. Amar, entendeu? Ele diz, pode ser de Deus? Pode, mas é necessariamente de Deus? Não. Pode ter a aparência de que é de Deus e não ser. Então, ele choca a gente por citar coisas como muita expressão de louvor, mostrando, olha, muita adoração, pode ser de Deus? Pode, mas não é sinal certo de que é do Senhor. Ele cita coisas que a gente preza hoje em dia. Se alguém falasse assim, ó, pessoa conduz o louvor lá na igreja, uma benção, viu? Cheia do Espírito. Quando ela canta, você dá vontade de chorar.
você está fazendo algo que Edwards diria, pode ser genuíno, mas não é um sinal certo. Inclusive, quando a gente não tem discernimento, frequentemente o que acontece é, puxa vida, você viu aquela pessoa lá? Participava da igreja ativamente, andava no louvor, uma bênção, não estava na igreja, diz que nem acredita mais em Deus. Frequentemente a gente toma uma rasteira dessa, né? Sendo levado a rever alguns dos nossos critérios. Então, estou citando esses para mostrar a você que eles não são prova cabal. Pense em grande confiança, número 11 ali do lado esquerdo, grande confiança. Sabe quando o brasileiro fala assim, tenho muita fé? Quando o evangélico fala assim, vou romper em fé, hein? Edwards vai dizer, não necessariamente é sinal de espiritualidade genuína. Então, ele contesta muita coisa que o público evangélico brasileiro hoje acha que é sinal de Espírito Santo na vida deles. Ele diz, pode ser, mas não é garantia. É possível isso mascarar algo que é falso. É possível. Edwards está trazendo critérios mais interessantes para nós. Do lado direito, ele vai citar várias coisas que ele entende que são sinais que realmente mostram que o Espírito de Deus está atuando graciosamente na vida dele. Né? Então ele fala feições graciosas, ele foca na excelência das coisas de Deus, ele fundamentada na excelência moral, surge de iluminação divina, acompanhado de convicção de certeza, seguido de humilhação evangélica, mudança de natureza, promove o temperamento de Jesus, amolecem o coração, possuem bela simetria e proporção, falsas afeições se satisfazem, o fruto é a prática cristã. Então eu não tenho condições de expor isso tudo, o livro é grande, se quiser você compra e lê. Tá? Eu só vou destacar duas para a gente fechar essa parte. Duas que são interessantes, a número 6 e a número 12. Ele fala que um dos sinais distintos é que afeições santas sempre são seguidas de humilhação evangélica. Essa é uma expressão que a gente não está acostumado a usar. Por que humilhação evangélica? É porque os puritanos, e Edwards é um herdeiro da tradição puritana, faziam uma distinção entre humilhação legal, isto é, produzida pela lei, e uma humilhação evangélica, que é produzida pelo evangelho. Assim como a Bíblia fala da tristeza segundo Deus, e a tristeza do mundo, faz um contraste, está lá em 2 Coríntios 7, existe uma humilhação que é produzida pela lei, a pessoa pode se sentir a pior das pessoas, e não necessariamente está sendo trabalhada pelo Espírito. Mas quando a humilhação dela é provocada pelo Evangelho e das evidências do Evangelho, como o publicano na parábola que Jesus conta, ser propício a mim pecador, aí Edwards diz, isso é sinal de que o Espírito trabalha nele. Por quê? Porque é o Evangelho que produz essa humilhação nele. É o Evangelho que produz essa humilhação. Ele se sente moído por Deus, e isso é um bom sinal. E o sinal que ele gasta maior tempo é o número 12. É a maior parte do livro, inclusive, é até desproporcional. É assim em relação aos outros sinais. Porque o fruto das afeições santas, o que é? É a prática cristã. Esse é o principal sinal. Com isso, Edwards está querendo dizer, como é que a gente sabe que alguém tem santas afeições? Quando ela demonstra isso na sua prática cristã. Lembra que eu falei da Sara? Como é que ele sabia que a Sara tinha santas afeições, que elas eram genuínas, não eram confusão do inimigo? Por causa dos frutos dela. Ela tinha maturidade, ele conhecia a sua esposa, sabia do seu contexto, mas é por causa dos frutos, da manifestação dessa graciosidade. Bem, eu quero terminar com aplicações finais, de maneira bem sucinta. Vamos lá. Tenho aqui 3 aplicações, mas que acho que são interessantes para a gente ponderar. A primeira coisa é, o que é verdadeira espiritualidade? À luz daquilo que Edwards nos ensina, é aquela que provém do coração. Eu, estudando sobre isso hoje, eu me deparei com uma frase que foi usada em relação a Thomas Cranmer, mas que tem sido apropriado hoje em dia por pessoas diferentes, e eu peguei a versão do Tim Keller. Ele fala assim, o que o coração mais quer, a mente julga ser razoável, as emoções a julgam valiosa, e a vontade a julga factível. O que o Tim Keller está ensinando? Que
aquilo que o coração coloca, aquilo que você coloca o seu coração, mente, emoção e vontade acompanham. Aquilo onde está o seu coração é o seu tesouro, como Jesus ensinou. Então pensa isso negativamente antes de pensar positivamente. Se uma pessoa colocou o seu coração em dinheiro, em sucesso, ou em, vamos pensar numa coisa mais pura, ela colocou o seu coração em casamento, né? Parece ser uma coisa boa, casar é bom, né? Mas quando casar é a afeição forte do coração, ela é capaz de racionalizar casamento com uma pessoa que não teme o Senhor. Ela entende que casar é bom, é melhor do que viver abrasado, diz a Bíblia. Então ela fala, é melhor eu casar, né, com essa pessoa. E ela faz o quê? Ela entende que tem que fazer, a vontade vai atrás disso. O que eu quero dizer é que nos nossos pecados, aquilo que o coração abraça, mente, emoção e vontade acompanham. Semelhantemente com as coisas do Senhor. Quando você ama as coisas do Senhor, quando isso é o que o seu coração agarrou, é onde está o seu coração, o que acontece? A mente diz, dá para fazer. Alguém diz, não, que absurdo, rapaz. Tem certeza que quer fazer isso? Não, eu tenho certeza que isso aqui é bom, é agradável a Deus. As emoções a julgam valiosa e a vontade a julga factível. Lembra da história de Jesus sobre a pérola de grande valor? Lembra da parábola? Tem uma coisa irônica da parábola que às vezes a gente lê e não percebe. Jesus fala de um homem que colecionava pérolas, até o dia que ele encontra a pérola de grande valor. O que ele faz? Ele vende tudo que tem para comprar essa pérola. O que Jesus está ensinando? Que não fica explícito, mas é facilmente deduzível, né? Vamos dizer assim, a gente pode deduzir disso, facilmente dedutível disso. É que quando ele vende tudo que tem para adquirir a pérola de grande valor, ele deixou de ser um colecionador de pérolas. Ele anulou a identidade anterior dele em troca por essa pérola de grande valor. Lembra Saulo de Tarso, que fala que ele quanto à carne, ele tinha mais créditos que você? Ele era hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado o 8º dia. Quanto à lei, irrepreensível, o zelo à lei, é um homem assim, né? Obediente a toda a lei, mas o dia que ele conheceu a Cristo, ele considerou todas as coisas como refúgio para ter a Cristo. Ele abandonou tudo que ele era para ter a pérola de grande valor. Então, a Edwards está ensinando para a gente que verdadeira religião é aquilo que provém do coração, é aquilo que acontece no nosso mais íntimo. E aí o que a mente faz? Ela diz, é razoável, pode fazer, abraça isso. As emoções falam assim, ela tem grande valor, abraça essa pérola. E a vontade diz, vou fazer. Santas afeições nos movem a isso. Segunda aplicação. A verdadeira espiritualidade só pode ser avaliada de forma mais segura na sua própria vida. Ela não é, o que Edwards providenciou não é critério para avaliação de outros. 2 Coríntios 13:5 tem um texto que reflete bem uma tradição puritana. Os puritanos ensinavam as pessoas a se avaliarem para ver se eles estavam caminhando nos padrões bíblicos. 2 Coríntios 13:5, só para você guardar esse texto. Diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Essa ideia de examinar a vós mesmos, né? Examinai a vós mesmos, é porque autoexame era uma coisa que era necessária. Edwards não estava providenciando vários critérios para você dizer assim, ó, não é verdadeiro, não é verdadeiro, não é verdadeiro. Não era isso. Não era para julgar os outros. Para dizer, não é de Deus, não, você não é de Deus. Era para fazer uma autoanálise, um exame de si próprio, para que tivesse discernimento, para que não houvesse engano. Então eu estou dizendo isso porque para que a gente tome cuidado antes de avaliar de forma certa e segura que alguém é ou não é de Deus. O próprio Cristo ensina a gente a incapacidade de fazer isso. Quer ver uma história bem famosa nas Escrituras? Quando Samuel é convocado para ungir o filho de Jessé, ele chega lá e ele acha que é o mais velho, depois vem o segundo, depois vem o terceiro, não é? Mas Deus ensina para ele assim, olha Jessé, você só enxerga o exterior,
mas eu enxergo o coração. É por isso que o escolhido é aquele que era considerado o improvável, o último da família. Ninguém escolhe o último da família para uma tarefa tão nobre. Ninguém escolhe. Deus está ensinando que nós não enxergamos infalivelmente o coração dos outros. Isso vem, esses critérios são para autoanálise antes do que para julgamento alheio. E por último, verdadeira espiritualidade é medida pela perseverança na vida prática. Como é que a gente sabe se a gente tem verdadeira espiritualidade? Se Deus tem nos mantido no caminho. Perseverança sempre foi uma qualidade que Deus não quer que a gente considere algo leve, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, né? A ideia de que a gente persevera, a gente continua, e isso mostra que a gente é do Senhor. Então, perseverança, à luz de avivamento em que as pessoas retrocediam na sua espiritualidade, era o que Edwards mais queria ver. Ele queria ver vida íntegra, vida limpa, prática cristã, amor a Deus e ao próximo, constantes. Se isso tivesse fortes emoções ou emoções mais fracas, era secundário. Isso é secundário. Então, entenda o que Edwards está querendo dizer aqui, e eu quero fechar com isso a nossa palestra de hoje. Edwards não quer que a gente anseie por avivamento no que diz respeito às coisas que não são essenciais a ele. Avivamento não são as fortes emoções, os belos louvores, se sentir elevado por Cristo de uma maneira extraordinária, não é isso. Essas coisas vêm e vão. Ele quer que a gente foque nas santas afeições que produzem perseverança de vida cristã. É isso. Se avivamento produz isso, é isso que a gente tem que querer. É isso que a gente tem que almejar. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos a oportunidade de pensar e ponderar sobre essas coisas com a sabedoria de homens do passado, como Jonathan Edwards. Pedimos que o Senhor nos dê olhos para olhar tua palavra e discernir as coisas. Já falamos de discernimento ontem, estamos repetindo hoje, e pedimos que isso seja infundido na mente, no coração dos meus ouvintes nessa noite. Dá que esses jovens que aqui estão, que estão estudando tua palavra para serem ministros, para serem mestres, para serem pregadores da tua palavra, que o Senhor dê a eles discernimento espiritual. Que eles não sejam facilmente levados por ventos de doutrinas, que não sejam levados por emoções passageiras, que não sejam facilmente enganados por sucesso eclesiástico, que nada disso embace a sua visão, que eles mantenham o foco nas coisas que são sublimes, duradouras, são genuínas. Desperta o Senhor para essa necessidade de desenvolver, amadurecer nosso discernimento espiritual e mantém eles fixos naquilo que é mais precioso. Oramos em nome de Jesus. Amém.